nós oramos e te entregamos em nome de Jesus, e aquele que crê diz amém. Meus irmãos, eu gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor, amém? Sem demoras, abre a tua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo de número 37, no versículo 23 e 24. Enquanto os irmãos vão procurando, eu gostaria aqui de agradecer primeiramente a Deus, porque é graças a Ele, é graças a Deus que nós estamos aqui, é graças a Deus que nós estamos tendo essa oportunidade. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer ao pastor Jairo, que me fez o convite, que Deus o abençoe grandemente, abençoe o teu ministério, a tua família. Eu também gostaria de agradecer a minha esposa, porque sem a obreira Ana não existe o diácono Valberto. Foi com ela que eu escolhi passar todos os dias da minha vida. E eu agradeço a Deus por essa mulher de Deus que Ele colocou em minha vida. Amém? Gênesis, capítulo de número 37. O versículo é o 23 e o 24. Diz assim a palavra do Senhor: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançou na cisterna, vazia e sem água. Coloca a tua Bíblia no teu assento, fecha os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, oh Deus, eu quero te pedir, Senhor, olha aqui para o teu servo. Ah, Espírito Santo, como de costume, eu quero te pedir, me usa como o Senhor nunca, jamais havia me usado. Me usa porque sem ti eu não consigo, Espírito Santo, e eu estou totalmente dependente de ti. Ah, Espírito Santo, eu venho te pedir, passeia no meio da igreja, penetra cada coração, vai lá onde estão as feridas, ministra em cada vida, sara as feridas da alma. Ah, Deus, fala com a tua igreja, não aquilo que a igreja queria ouvir, mas aquilo que tu quer falar. Deus, é assim que nós oramos e já te agradecemos, e quem crê diz amém. Podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, a história de José é uma das histórias mais lindas da Bíblia. É impossível você passar pela história de José e não se emocionar. A história de José, normalmente quando ouvimos pregações, dá lugar, Gabriel. Quando ouvimos pregações a respeito de José, muitas vezes se conta uma história meio que romantizada, como se José não fosse humano, como se ele tivesse passado incólume a meio a tantas lutas, como se ele tivesse passado e saído ileso. Mas José é humano, igual a mim e a você. E José, ele sentiu o peso da rejeição. Ele sentiu o peso de ter sido jogado no poço. Ele sentiu o peso de ter sido vendido como escravo. José, ele sentiu o peso de ter sido acusado injustamente pela esposa de Potifar. Ele sentiu o peso de ter sido esquecido lá na prisão. Na vida de José foram tantas manifestações de tristeza, foram tantos sofrimentos, mas José, ele não era um homem comum. Ele conseguiu passar por tudo isso. Mas o pior de tudo
é que a maioria dessas afrontas, desses sofrimentos que ele passou, foi causado pela própria família, por aqueles que deveriam cuidar e não cuidaram, por aqueles que deveriam amar e o odiaram, e o venderam como escravo. José, a história de José, ela começa com uma história de amor. José, ele tinha 11 irmãos, mas a Bíblia vai dizer que ele era o preferido de seu pai Jacó. A Bíblia vai dizer que Jacó amava mais José do que os seus outros filhos. E isso se tornou tão claro quando ele deu uma túnica para José. Só que o que é que isso causou na vida dos irmãos? Primeiro, os irmãos se sentiram rejeitados pelo pai. Segundo, os irmãos o odiaram mais ainda, o invejaram. Aí, para piorar, José teve um sonho. José sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. Aquilo causou mais raiva ainda aos seus irmãos. E os seus irmãos, a Bíblia diz que eles planejaram o matar. E aí, só que Rúben, o irmão mais velho, decidiu: não, vamos matar, vamos jogar ele no poço, vamos vender como escravo. E assim o fez. Jogaram José num poço. Porém, José cai, jogaram ele no poço físico. Porém, ele cai em um poço emocional. E esse poço, meus irmãos, quantos de vocês aqui já não conhecem? Quantos de vocês aqui não foram jogados em um poço emocional? Esse poço é o trauma. O poço representa o abandono. O poço representa a solidão, o medo, a sensação de injustiça. Quantos de nós não conhecemos esse poço? Quantos de nós talvez não estejamos nesse poço? E o interessante é que Deus não impediu de José ser lançado no poço. Mas mesmo no poço, vazio e sem água, Deus estava lá. E aqui eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida. Talvez tu esteja no poço, mas saiba que Deus está contigo. Ele não te abandonou, aleluia. Esse poço muitas vezes são causados por feridas profundas em nossa alma. E é dessas feridas que eu quero tratar essa noite. Eu quero tratar nessa noite de algo chamado cura interior. Eu tematizei essa mensagem com o tema: Deus cura as feridas que o poço causou. Aleluia. Mas para entender que José foi ferido, a Bíblia nos prova, porque muita gente pensa: não, José era um super-homem, ele não passou por nada. A Bíblia vai falar lá em Gênesis 41, no versículo 51, o seguinte: José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O significado do nome Manassés é: o Senhor me fez esquecer do meu passado, da minha família. E isso representa que ele estava ferido. Ele tentou enterrar o passado. Ele tentou ali abortar a própria família. Ele disse: eu não quero mais essa família, e Deus me fez esquecer. O segundo sinal de que ele estava ferido, Gênesis 42, versículo 24, vai dizer: e retirando-se dele, chorou. José, ele tinha as emoções reprimidas. Isso é um sinal de feridas na alma. O outro, Gênesis 42, 9, então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. José se lembrou do passado. Ele estava preso ao passado, ele estava preso às feridas. Isso é um sinal de feridas na alma. Mas para falar de feridas na alma,
A igreja, nós precisamos primeiro entender a estrutura da alma. A estrutura da alma na teologia, o que vai falar é a tricotomia ou a tríplice natureza humana. Foi até falado sobre isso na escola dominical trimestre anterior. O que é a tricotomia? Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, vai dizer o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui da natureza do ser humano: espírito, alma e corpo. Vamos lá, igreja. Espírito. A tricotomia vai dizer que nós somos um espírito, que nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O espírito, no grego pneuma, é onde nós podemos nos comunicar com Deus, com Ele nos relacionar. É onde nós podemos orar, é onde nós podemos adorar. Aliás, Jesus tem uma conversa com a mulher samaritana e Ele fala para ela: é necessário que todo aquele que adora o Pai o adore em espírito e em verdade. Ou seja, o espírito, a nossa natureza espiritual, é onde nós nos comunicamos com Deus. A alma, no grego psique, que é a sede da humanidade, é a alma. Na alma nós temos mente, intelecto, nós temos emoções, nós temos vontade. É através da alma que nós sentimos, que nós pensamos, que nós desejamos. E também tem o corpo. O corpo no grego soma. No corpo nós temos os 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. O espírito, ele meio que está no meio. Nós somos, a alma, ela meio que está no meio. Nós somos alma. É através da alma que nós sentimos, pensamos, agimos. E pelo espírito nós nos comunicamos com o mundo espiritual. E com o corpo nós nos comunicamos com o mundo físico. No corpo nós estamos aqui no mundo físico, nessa dimensão. No espírito, no mundo espiritual. Quem está me entendendo? Dê uma glória a Deus. Agora é interessante entender isso por quê? Porque o inimigo, ele se aproxima da nossa mente. Ele se utiliza de imagens, pensamentos e desejos com o objetivo de nos levar à queda. O inimigo, ele projeta uma imagem na tua mente que vai te levar a um pensamento e provocar o teu desejo, que vai te levar a uma ação e vai causar a tua queda e a morte espiritual. Porque é interessante falar da morte espiritual. Lá no passado, em Gênesis, o primeiro Adão, ele pecou e morreu. Jesus fala: se tu comer desse fruto, certamente morrerás. Aquela morte foi física ou espiritual? Espiritual, porque ele continuou andando, falando, comendo, bebendo, conversando. É uma morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É o desligamento da tua comunicação, do teu relacionamento com Deus. E para a igreja entender o que é que causa a morte espiritual? O pecado. Quando você peca, a sua conexão com Deus, ela é desligada. Aleluia. A alma do homem é tudo o que o homem é. A alma, que no grego é psique, aqui popularmente conhecido como a personalidade, é o ego, é o mundo dos pensamentos, dos sentimentos, das decisões. E é na alma que nós temos consciência de nós mesmos. A mente é o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon. Ele era muito conhecido no meio pentecostal, nós o conhecemos muito bem. Mas em toda a sua vida ele teve depressão. E ele tem uma frase muito conhecida que ele diz: a mente pode desabar muito mais profundamente que o corpo, pois nela há poços sem fundo. A carne, ela pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais. A alma, ela pode sangrar de 10.000 maneiras, morrer repetidas vezes a cada hora.
mas continua vivo, porque a alma é imortal. Agora, a respeito das feridas emocionais, isso aqui é interessante que a igreja preste atenção. Eu vou me utilizar de algumas teorias da psicanálise, da psicologia. E o pai da psicanálise, Freud, em 1920, ele cria o que chama de a estrutura do aparelho psíquico. Quem é psicólogo aqui já deve ter ouvido, o psicanalista. O aparelho psíquico, ele compara a um iceberg. O iceberg, ele é uma estrutura de gelo que fica flutuando no oceano. Todo mundo sabe o que é um iceberg. O iceberg, ele tem uma ponta que está imersa. E a sua parte de baixo está submersa, é a maior parte do iceberg. A ponta do iceberg tem menos de 20% do iceberg. A sua maior parte está submersa, tem mais de 80%. O iceberg, ele diz, a ponta é o consciente, é aquilo que nós temos consciência de nós mesmos, é aquilo que nós lembramos. O que está submerso, ou seja, o consciente tem em média menos de 20%. O subconsciente, o inconsciente, que é o que está submerso, tem mais de 80%. Aí ele, é o inconsciente, o consciente e o pré-consciente. O que é o pré-consciente? Eu vou dar um exemplo. Às vezes nós estamos conversando com um amigo, nós estamos falando de um filme que nós assistimos no dia anterior. Aí o filme foi assim, e tal, e tal, e tal. Aí nós vamos falar o nome do filme. Eu não lembro o nome do filme. Você deixa de conversar com a amiga, agora está na farmácia. E aí, de repente, a psicologia chama de insight. Você não está mais nem com seu amigo. Aí você lembra, o filme era tal. Quem nunca passou por isso? Você está conversando com a pessoa que empolgada, quer lembrar. Pode ser o que for, o nome de uma pessoa, de uma cidade, de um lugar que você foi, de uma barraca numa praia. Aí você não lembra na hora, mas depois, muito tempo depois, você não está nem com a pessoa. Isso, a psicologia vai chamar, Freud vai nomear ali do pré-consciente. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando aqui da estrutura da nossa alma, do nosso ser, para nós entendermos aonde estão as feridas na alma. Tem feridas que são no corpo. Feridas no corpo, nós tomamos remédios para sarar o corpo. E é interessante que feridas no corpo, levei uma queda, ralei o joelho. Eu sei onde é que está o joelho, não sei. Vou lá, boto um metiolate, uma pomada para tratar da ferida no joelho. E ferida na alma, como é que a gente trata? Onde é que eu vou colocar o metiolate? Freud ainda vai chamar algo de mecanismo de defesa. O que é o mecanismo de defesa? O mecanismo de defesa é mais ou menos assim. Às vezes, como José, passamos por situações tão difíceis na nossa vida que a nossa alma ela não consegue suportar. E ela joga aquelas memórias no inconsciente. Nós não lembramos. Mas a ferida está lá. E uma ferida que ela não é tratada, ela pode infeccionar, ela pode piorar. Feridas na alma precisam ser tratados. Talvez você esteja faz tempo nesse poço, mas hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te curar. Ele quer tratar essa ferida na tua alma. Oh, aleluia. A Bíblia, ela reconhece que a alma adoece. O salmista lá em Salmos 42 vai dizer: porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A alma adoece, meus irmãos. E a psicologia vai chamar de doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? A psique é a alma, soma é o corpo. No grego é a junção de duas palavras. Psique e soma, alma e corpo. São doenças na alma que transparecem no corpo. A Bíblia também vai falar disso. A Bíblia vai falar disso lá em Provérbios
Só para você entender que a psicologia veio descobrir isso no século passado, doenças psicossomáticas. Mas há 3.000 anos atrás a Bíblia já vinha falado. Para você, coloque aí Provérbios 14:30. Eu vou ler, para não perder tempo, porque o tempo é curto. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Inveja, sentimento, osso, corpo. Uma pessoa que é muito invejosa, apodrece o olho. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Outro, vamos lá, Provérbios 17:22. Provérbios 17:22 vai dizer assim, o coração alegre é o bom remédio, mas um espírito abatido vai secar os ossos. Quantas pessoas estão enfermas do corpo por conta de uma doença na alma? Quantas pessoas sentem problemas nos rins, nos ossos e diversos problemas no corpo por conta de doenças na alma, de uma ferida na alma, da inveja, da raiva, da ira, da angústia, da mágoa. E aí, a origem das doenças psicossomáticas são emoções intensas negativas, como a mágoa, ou a raiva, o medo. Mas, meus irmãos, aqui vai uma pergunta, um questionamento. Quais são os fatos geradores desses traumas, dessas feridas na alma? Eu selecionei aqui os principais, como por exemplo, de José, a rejeição dos irmãos causou uma ferida na alma. O divórcio, quantas pessoas não têm a sua alma ferida causadas por um divórcio? Dívidas financeiras, pessoas que estão afundadas em dívidas e têm a alma ferida. Abuso sexual. Quantas mulheres, crianças foram vítimas do abuso sexual que sofreram na infância? Talvez por um familiar aquele que devia cuidar de ti, de um pai, de um tio, de um primo. E aquilo causou feridas na tua alma que talvez tu carregue até hoje. Limitações físicas. Essa parte física, por exemplo, hoje em dia, nós vemos essas modelos magras, não sei o que e tal. E a mulher se olha no espelho e diz, eu não consigo ser. Aí toma monjaro, faz. E aquilo ali causa na alma feridas. Por quê? Porque se olha no espelho e não vê a pessoa que Deus criou. Não vê quem você é em Cristo. Porque para Jesus você é lindo, você é linda, mulher. Para Jesus você é a estrela da sua criação, você é a sua melhor criação. Porque para Jesus Ele sonhou com o seu nascimento. Outra coisa é o abandono dos pais. Quantas pessoas foram abandonadas pelos pais, rejeitados, e isso abriu feridas na alma. Mas enquanto teu pai te abandonou, Deus estava lá torcendo pelo teu nascimento. Quando tu nasceu, Ele te aplaudiu de pé. Ele nasceu, glória a Deus. Ele te achou lindo. Ele torceu, Ele estava lá quando você começou a dar os primeiros passos. Ele estava lá quando você começou a falar as primeiras palavras. Ele estava lá no teu primeiro dia de escola, no teu primeiro dia de emprego. Ele estava lá torcendo e até hoje torce por você. O divórcio dos pais causa ferida na alma. Muitos jovens e adultos até hoje estão com traumas na alma, feridas na alma, por conta dos pais que se separaram na sua infância. E aí carregam a culpa, como se tivesse culpa. Meus pais se separaram porque eu não sou bom o suficiente. Palavras destrutivas magoam demais. Os pais que dizem, o filho, você não é ninguém, você é burro.
Isso causa feridas na nossa alma, ao ponto de nós ficarmos velhos e nós pensarmos: eu não sou ninguém. São tantas os fatos geradores de traumas e feridas na alma. E essas feridas, elas podem se originar com palavras de pessoas. Até, preste atenção, só pode ferir a tua alma quem tem acesso ao teu coração. Quem é que tem acesso ao teu coração? Normalmente é o teu pai, é a tua mãe, é o teu irmão, é uma pessoa que está próximo a ti, é o teu marido, é a tua esposa, é o teu namorado, a tua namorada. Eles têm acesso ao teu coração. E aí, meus irmãos, essas consequências das feridas, muitas vezes nós nos sentimos, quem é ferido se sente que não é amado, que não é bom o suficiente, que não tem valor. A família, ela foi criada, presbítero Mateus, para ser cura. Quando Deus viu Adão sozinho, ele disse: não é bom que o homem esteja só. A família é a primeira instituição criada por Deus, com o propósito de curar um buraco, de fechar um buraco ali. Adão estava só, então eu vou criar a família para curar essa dor de Adão. E aí, hoje em dia, o que é que vemos? O oposto. A ferida são criadas pelas famílias. Em vez das famílias serem promotoras de cura, estão sendo promotoras das feridas. Tem muitas áreas que são afetadas: finanças, emocional. Tem muita gente hoje em um relacionamento atual que não consegue desenvolver o seu relacionamento atual por conta de um relacionamento anterior, porque foi ferido um relacionamento anterior. Mas a história de José, ela nos traz uma esperança que mesmo em meio a tantas frustrações, que mesmo em meio a tantas dores, há a esperança de sermos curados. A Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 45, ali mostra a cura de José. Gênesis 45, ele se encontra com seus irmãos e ele chora amargamente. Ele diz, na Gênesis 45, 2, ele levanta a voz e em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, todo mundo ouvia o seu choro. Ali já era Deus tratando, curando a alma de José. E ali, ele lembra do passado, mas agora ele tem o passado reescrito. Ele diz no versículo 7, Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Porque os irmãos pensavam, não, José vai ter raiva de mim por terem jogado no poço. Mas ele diz, não foi vocês que me colocaram no poço, mas foi o próprio Deus para preservar a vida de vocês. Meus irmãos, eu estou falando isso, mas é importante eu falar. Espiritualidade, tem gente que é muito espiritual, é muito santo e pensa que não pode ter ferida na alma. Mas é possível sim. A Bíblia diz que o próprio Jesus teve um momento de ansiedade tão grande que suou gotas de sangue. A Bíblia vai falar do profeta do fogo, Elias. Elias foi o homem que orou durante 3 anos e 6 meses, não choveu. Elias orou novamente e choveu. Elias sozinho derrotou 450 profetas de Baal. Mas mesmo assim, em meio à perseguição de Jezabel, ele ora pedindo a morte. Aquilo ali é o quê? Depressão. E feridas na alma não é como se você estivesse mal com Deus, como se você estivesse com a vida espiritual ruim, não. Não é como se você estivesse sendo afastado de Deus, não. Qualquer pessoa é suscetível a ser jogado em um poço emocional. Mas é importante nós sabermos que a cura para as feridas na alma. Hebreus 4:12 vai dizer: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Veja bem, a medicina, a tecnologia atual, ela já pode penetrar na divisão da junta e medula.
já pode fazer cirurgias com toda a tecnologia em todo lugar do corpo. Mas entre a alma e o espírito, só a palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que consegue penetrar o impenetrável de nossa existência. É somente a palavra de Deus que pode sondar o insondável do nosso ser, ir lá onde a ferida está e arrancar do teu inconsciente as feridas da tua alma. Glória a Deus, meus irmãos. Não permita que o inimigo das nossas almas roubem essa palavra. Permita que o Espírito Santo ministre na tua vida. Eu vou confessar aos irmãos, eu queria trazer uma mensagem avivalista, que a igreja gosta, que a igreja pula, que a igreja dá glória. Mas Deus me incomodou. Não é isso que a igreja precisa. A igreja está precisando ser tratada na alma. Tantas pessoas feridas por quem deveriam proteger, cuidar. Tem pessoas aqui feridas pelos pais, feridas até talvez pelo pastor ou pelo um pastor anterior. Pessoas que se ferem com seus líderes, muitas vezes porque vai desabafar para um líder. E aí o líder pega e joga no jornal, fala para todo, aí aquilo ali causa feridas na alma da pessoa. Mas Deus está dizendo: eu tenho o poder para te curar, eu tenho o poder para penetrar, para ir lá no teu inconsciente e arrancar as feridas que a família causou, que o pastor causou, que o teu amigo, que o teu ex-marido causou. Ele tem o poder. Aleluia. Meus irmãos, permitam-me contar uma história para ilustrar isso que eu estou falando. Eu passei mais de um ano fazendo seminário de cura interior. E nesse seminário, o meu antigo pastor, ele sempre contava uma história. E eu quero contar essa história para vocês, para ilustrar a cura na alma. Tinha um homem de 38 anos. Esse homem, ele era empresário, ele era bem sucedido financeiramente. Ele tinha uma boa casa, ele tinha um bom carro, ele tinha uma boa família, sua esposa, seus filhos. Porém, ele não era cristão. Certo dia, ele estava dirigindo o seu carro. E ele parado o carro, outra pessoa parada atrás dele, começou a buzinar. Bi, 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 bi. E aquilo ali já começou a irritar ele. E a pessoa, ali no momento de raiva, ele abre a porta do seu carro, ele desce do seu carro, ele vai até o carro da pessoa, ele abre a porta do carro da pessoa, ele tira a pessoa e espanca a pessoa, momento de ira. Só que batendo naquela pessoa, ele se lembra que a sua esposa tinha colocado atrás do seu carro uma mensagem, uma frase: se você ama Jesus, buzine. Ali ele caiu em si. Eu preciso de ajuda. Por quê? Para ser curado, você precisa reconhecer a ferida. Se você não reconhecer que está precisando da ferida, não tem como ser curado. E aí ele fala para a esposa o que aconteceu. A sua esposa, sendo cristã, fala: meu amor, vamos falar com o meu pastor. Ele vai saber como lhe aconselhar. Aí ele: tá certo. Ele convencido: tá certo, eu vou no meu pastor. Aí ele foi no pastor da esposa, um homem muito sábio. Ele fala: meu irmão, vamos orar? Vamos orar, amém? Aí ele: amém, vamos orar, nós estamos aqui, vamos orar. E ele, o pastor, começou a orar: Deus, traz à memória o que causou, tal. Aí termina a oração, ele pergunta: você se lembrou de alguma coisa? Ele: não, lembrei de nada não, pastor. Tá certo, vamos orar novamente. Pastor, tome orar novamente. Começou a orar. Deus fala, mostra, revela. Tu que revela o que os homens não conseguem ver, revela, Senhor. Aí aquele homem
com os olhos lacrimejando. O pastor pergunta: você se lembrou de alguma coisa? Aí o homem fala: pastor, é algo tão irrisório, tão besta, que eu acho que não vale nem a pena falar. Aí o pastor: mas fale, nós não estamos orando para que você lembre. Aí ele: tá bom, pois eu vou falar, pastor. Eu tinha apenas 8 anos, ia ter um cinema lá em casa. Eu chamei meus amigos da escola, nós íamos passar a noite assistindo filme, bebendo refrigerante, comendo pipoca. E assim eles foram, nós comemos pipoca, nós bebemos refrigerante, aí nós dormimos. Só que quando foi no outro dia, pastor, nós íamos merendar. Só que quando eu acordei, eu tinha feito xixi na cama, eu tinha urinado na cama. E com vergonha dos meus amigos, eu peguei aquela coxa, o lençol, e eu escondi. Só que quando foi na hora da merenda, a minha irmã, ela mostrou para o meu pai que eu tinha feito xixi na cama. E aí o meu pai, na frente dos meus amigos, me chamou de mijão, pastor. Me chamou de mijão e bateu em mim. E ele falando isso já em lágrimas. E aí o pastor perguntou para ele: o que foi que você sentiu de vontade de fazer no momento? Aí ele fala: pastor, se eu tivesse uma faca naquele momento, eu tinha matado o meu pai, porque a vontade que eu tinha era de matar o meu pai. E ali ele reconheceu qual era a ferida na sua alma, o que é que trazia para o seu coração tanta ira, tanta raiva. Era a raiva que ele tinha sentido do seu pai. Ali o pastor orou, ele começou o processo de cura, porque tem cura na alma que não é como um passe de mágica, é um processo que Deus vai trabalhando na tua vida. E é importante falar também como nós devemos ser curados, como buscar cura na alma. Se eu tenho alma ferida, por que eu não vou apenas trazer à memória os traumas? Nós vamos trazer a solução, a cura para a tua alma ferida. A primeira coisa que nós precisamos fazer para ser curado é encontrar a nossa identidade em Cristo Jesus. O mundo pode dizer que você não é ninguém. As pessoas podem dizer que você é burra. Mas quem a Bíblia diz que você é? Você é imagem e semelhança de Deus. Você é um filho amado por Deus. O seu nascimento não foi obra do acaso, não foi obra de um fruto abortivo, não. Mas foi planejamento dos céus. Deus escreveu a sua história. Deus sonhou e planejou a sua vida. O segundo passo, e não menos importante, é perdoar. É uma das coisas que a igreja mais precisa aprender a fazer. É perdoar. Ah, pregador, mas não foi eu que ofendi. Não foi eu. Mas é você que está com a ferida na alma. Se você quer ser curado, perdoa. Ah, mas ele não me pediu perdão. Perdoa mesmo assim, meu irmão. Só para vocês terem ideia, a falta de perdão, a Bíblia vai dizer que à medida que vocês perdoam, vocês serão perdoados. E outra, a falta de perdão, ela te aprisiona em pelo menos 4 áreas na tua vida. A primeira área é a pessoa que te magoou. Você fica preso à pessoa. A pessoa nem lembra que você existe, mas você dormindo fica: aquele filho de Jezabel. Você fica preso à pessoa. A segunda coisa, você fica preso ao passado, te impedindo de crescer, de se desenvolver em outras áreas. Por que no passado? Porque foi quando você foi ferido. A terceira coisa que você fica preso é a situação em si. Por exemplo, a mágoa, a ferida. Por exemplo, se você foi traído, você fica ferido por traição. E toda vida que você ouve falar de traição, causa um insight na tua mente, e você se lembra e aquilo te fere.
Isso te impede de confiar em outras pessoas. E a quarta coisa que você fica preso são as forças espirituais da maldade. Então, meu irmão, libera perdão. Libera perdão para que você seja curado. Se faça esse favor. Perdoa. A terceira coisa que você precisa fazer para ser curado é se aceitar da forma que Deus te criou. Deus te fez especial. A liberação do perdão traz cura para as nossas almas, para a nossa vida. Eu já vou encerrar. Eu não gosto de passar do horário. Então, para ser curado, precisamos reconhecer nossas feridas, saber quem você é em Cristo e se aceitar como você é, receber o perdão de Deus, porque muitas vezes nós somos feridos porque nós erramos. Então nós precisamos receber o perdão, pedir perdão e a libertação de Deus. Deus, Ele quer te libertar de correntes espirituais da maldade e de feridas que estão impedindo o teu crescimento financeiro, o teu crescimento ministerial, o teu crescimento na tua relação, na tua relação do teu casamento. Amém? Meus irmãos, que essa mensagem ela venha frutificar na tua vida. Que essa mensagem ela não venha ser roubado pelo inimigo de nossas almas. Não, mas que ela venha dar frutos, que ela venha crescer, que ela venha trazer cura para a tua alma, para as feridas da tua alma. E talvez hoje podem se colocar de pé. Talvez hoje existem pessoas aqui em nosso meio que estão vivendo dentro desse poço emocional. Talvez existam pessoas aqui que estão aprisionadas nesse poço. Mas Jesus, o mesmo Jesus que estava com José, Ele está contigo. E Ele quer curar essas feridas. E eu quero fazer um convite para você. Para você que ainda não aceitou esse Jesus. O Ministério de Louvor vai cantar. E enquanto eles cantam, você tem a oportunidade de vir aqui à frente e entregar a sua vida a Jesus e permitir que Ele te cure e que Ele cure a tua alma.